Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que bom estar na presença de Deus. Que bom sentir a presença do Senhor. Deus é maravilhoso. Eu queria aqui agradecer também, ao pastor Gilmar, aos irmãos que estão dando essa oportunidade para estar ministrando. Falei para minha irmã, faz um tempinho que eu não prego, vou ver se eu consigo. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar comigo, ele vai falar com você. Amém? Você crê que o Espírito Santo de Deus vai falar? O Espírito Santo de Deus vai falar. Se fosse depender de mim, irmãos, nossa, não ia conseguir nem falar. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, no livro de Números, capítulo 14, verso 24. O Espírito Santo de Deus, ele é maravilhoso, porque não imaginava que ia estar ministrando por esses dias aqui, mas o Senhor, ele vai assim, durante a semana, esse mês, ele vai assim, trabalhando no nosso coração. Os irmãos que ministram, eu escuto eles falarem, relatarem isso, que os pensamentos da gente vai, sabe, o Senhor vai alinhando algumas coisas na nossa mente, e quando a gente menos percebe, Deus está nos encaminhando para uma palavra, para preparar uma ministração. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas no trabalho, e eu tenho visto, sabe, eu tenho conversado com as pessoas que estão bastante aflitas por causa de tantas lutas, de tantos obstáculos que as pessoas têm passado, e parece que cada dia mais tem aumentado, as dificuldades, as lutas, as batalhas. E nessa hora a gente precisa revelar Jesus para essas pessoas, falar do amor de Jesus, mostrar que o Espírito Santo de Deus está em nós temos a solução para essas pessoas. E essa semana eu tive uma conversa com algumas pessoas ali no Agamute, falando sobre as dificuldades, sobre os gigantes que levantam na vida e derrubam. E o Senhor foi trabalhando no meu coração sobre essas coisas. E o Senhor me trouxe essa palavra, me fez lembrar de Josué e Caleb. E eu queria nessa noite falar um pouquinho a respeito da fé de Caleb. A falar um pouquinho sobre Caleb, sobre o espírito de Caleb. E diz assim, a partir do versículo 24: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve um espírito, visto que houve um outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Nós conhecemos, acredito que quase todos aqui conhecem a história de Josué e Caleb, quando eles foram espiar a terra prometida, a terra a qual Deus tinha feito uma promessa para a vida daquele povo, a qual o Senhor tirou das mãos do Egito, e fez grandes sinais e milagres, e livramentos ali no deserto, até ele chegar neste lugar, em Cades Barneia, onde eles estavam ali pronto para possuir a terra prometida. Então Deus, ele chega para Moisés e fala para Moisés: olha, você vai escolher 12 homens das 12 tribos, e vai enviar esses homens para espiar a terra prometida. E diz então que dentre esses homens, não foram qualquer homens. A Bíblia fala que, a história diz que Moisés pega os príncipes, os líderes das tribos para poder ir lá. Não era qualquer pessoa, eram homens que tinham ali autoridade dentro ali daquele grupo. E diz então que eles entram naquela terra, eles espiam aquela terra, e eles voltam com alguns relatórios. Eles voltam tendo ali a sua visão daquela terra. E alguns deles chegam e falam ali para Moisés: olha, Moisés, a terra de fato é uma terra que manda leite e mel. A terra de fato é uma terra abençoada. De fato é uma terra boa. Porém, todavia, existem gigantes lá. Homens gigantes que nós somos como gafanhotos diante deles. E eles nos olham como os gafanhotos. Então Caleb e Josué, a história diz que eles se levantam: não, nós vamos entrar lá, nós vamos possuir, nós vamos conquistar essa terra. Porque ele sabia o Deus que ele servia, e ele sabia a promessa que Deus tinha para aquele povo. Ele viu que o Senhor, em Êxodo fala que o Senhor com mão forte
foi lá e tirou eles da mão do Egito. Eles viram o mar se abrir, eles viram o maná descer do céu. Esses homens, eles viram e contemplaram grandes coisas do Senhor, a respeito dessa promessa, a respeito daquilo que Deus ia fazer para a vida deles. E dentro desse contexto, irmãos, eu comecei a analisar a minha vida, e acredito que os irmãos possam fazer isso neste momento, de lembrar de quando o Senhor nos tirou do Egito, do mundo quão forte, de quando o Senhor nos tirou das trevas, da escravidão, e nos trouxe para a sua presença. E dentro dessa presença, agora na presença do Senhor, quantos milagres, quantos prodígios nós vimos, quantos sinais o Senhor fez, quantas vezes o Senhor supriu as nossas necessidades. Mas de repente agora a gente está tão próximo de viver, sabe, de realmente entrar na terra prometida. Mas às vezes a gente olha e vê as circunstâncias. Esses homens, eles entraram, eles foram lá e eles sondaram, e eles viram os gigantes. Eles viram sim o tamanho das uvas, eles viram que a terra era boa, porém o que mais chamou a atenção deles foi o tamanho do gigante, o tamanho dos problemas. Então, olhando com um olhar terreno, olhando com uma visão terrena, as coisas deste mundo nos assustam. Olhando com esse olhar, a gente se sente pequeno mesmo. Mas quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós servimos ao Senhor, nós temos que olhar com outra ótica, nós temos que olhar com a ótica do Senhor, que Ele é o Deus poderoso, que nos livrou com mão forte, nos tirou do mundo, e certamente Ele vai derrotar os gigantes que vamos enfrentar. Mas muitas das vezes os gigantes nos colocam medo. Esses homens, eles se sentiram incapazes. Não, essa terra a gente não vai conseguir. E quando você está na presença do Senhor, e você diz que você é filho, que você é serva do Senhor, e quando você de repente está diante de um problema, e você acha que aquele problema nem Deus pode resolver, irmãos, isso é pecado. Quando você coloca qualquer problema maior que o nosso Deus, isso é pecado. E foi isso que esses homens fizeram. Eles disseram, não, nós não vamos conseguir. Nós não vamos fazer. Eles não se lembraram daquilo que Deus fez na vida deles, daqueles livramentos que o Senhor tinha feito, e da promessa que Deus fez. E a promessa e a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. O que Deus fala, Ele cumpre. Deus tinha falado para Abraão que Ele ia dar uma terra. E Deus tinha falado para Moisés que Ele ia conduzir o povo à terra prometida. Por que agora, diante desses gigantes, eles ficaram com medo? É interessante que desde quando eles saíram do Egito, esse povo ainda não tinha aprendido a confiar totalmente no Senhor. Logo quando eles saem do Egito, eles estão diante do Mar Vermelho. Diz que atrás deles vinha Faraó, e diz então que eles olham, vê o mar fechado, vê o Faraó atrás, o exército, e ele disse para Moisés, Moisés, o Senhor nos tirou para morrer aqui, seria melhor a gente voltar lá. Eles já são ingratos, e ali o Senhor vai, estende a mão, estende o cajado, o mar se abre, é um dos primeiros milagres que eles ali veem com os seus olhos. Mas mesmo assim, irmãos, este povo não consegue ainda ter uma fidelidade ao Senhor, uma confiança ao Senhor. Porém, Josué e Caleb, aqui o Senhor, Ele dá um testemunho a respeito de Caleb. Ele diz que Caleb, ele teve um espírito diferente. Caleb e Josué olhou as mesmas coisas que aqueles homens olharam, mas com os olhos do Senhor. Eles não se importaram com o tamanho do gigante, eles não chegaram relatando o tamanho dos gigantes, eles relataram o tamanho dos frutos, eles relataram que a terra era boa, eles relataram que a terra era uma terra que mandava leite e mel. Mas este povo, estes homens, eles chegaram com esse relatório, e o povo, irmãos, o povo acreditou nesses homens. E diz então que aquele povo, eles começam a chorar, eles começam a se lamentar, eles começam a murmurar. Irmãos, quando nós murmuramos, irmãos, isso daí desagrada muito ao coração do Senhor. Sabe, eu acho que se eu e você pudéssemos refletir em tudo que Deus já fez, em tudo que o Senhor fez na nossa vida, eu acho que nós não precisaríamos pedir nada para o Senhor, de tão grandes coisas que o Senhor fez.
Mas de repente, irmãos, é um desemprego. Irmão, eu não quero mais servir ao Senhor. Eu não vou conseguir. Eu não vou, sabe, a minha família não vai dar certo mesmo. A minha família não vai ter jeito. Irmãos, começa a olhar, começa a ver o que Deus fez. Começa a trazer a memória da onde o Senhor te tirou. Começa a ver quem é o Senhor na sua vida. Começa a contemplar a presença do Senhor. Comece a celebrar o Senhor. Nossa, que lindo que vai ser Deus derrotar esse gigante. Que lindo que vai ser Deus abrir o Rio Jordão. Que lindo vai ser conquistar Jericó. Que lindo vai ser conquistar o Monte Hebron. Nós precisamos olhar, irmãos, com uma ótica espiritual e começar a tomar posse daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Quantas coisas Deus prometeu, quantas coisas Deus ainda vai fazer na nossa vida, mas que às vezes a incredulidade, irmãos, a murmuração, ela gera em nós incredulidade. Quando a gente começa a murmurar, quando a gente começa a reclamar, a gente para de ter fé, a gente para de acreditar. E aí, irmãos, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. E o que Deus tem para a sua vida, diz em Jeremias, diz que é plano de paz e não de mal. Então, irmãos, a gente vê o Senhor sempre falando de homens, Deus dando declaração, Deus da declaração de Jó, tem visto meu servo justo e fiel. E aqui o Senhor fala para Moisés, mas o meu servo Caleb, ele teve um espírito diferente. Sabe, irmãos, há muito tempo atrás a gente escutava muito que os crentes eram diferentes. Nós precisamos ser diferentes, irmãos. As pessoas precisam olhar para nós e ver algo diferente em nós. E esse diferencial em nós é o Espírito Santo de Deus. É o poder do Espírito Santo de Deus. É a autoridade do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter a nossa fé. Nós precisamos ter o nosso coração rendido ao Senhor, crendo que o que Ele prometeu vai cumprir, vai acontecer. Mas para isso nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Sabe quantas pessoas, irmãos, que chegam na presença do Senhor, conhecem ao Senhor, mas de repente com a vida vem vindo os obstáculos, vai desanimando e se fala, não é para mim. Irmãos, o Senhor não nos tirou das trevas para a gente morrer no deserto. Esse povo morreu no deserto. Esse povo que desobedeceu, que desagradou ao Senhor, que não acreditou na promessa. O Senhor teve uma ira tão grande, que o Senhor disse para Moisés, olha Moisés, eu vou destruir eles, e a partir de você, Moisés, eu vou fazer um novo povo, uma nova nação. Mas Moisés, o intercessor, ele clama, ele intercede pelo povo. Sabe, irmãos, e muitas das vezes, a gente está desanimado, a gente está pensando em desistir, mas o Senhor, o Espírito Santo, homens do Senhor, tem intercedido por nós, para que nós continuamos de pé, crendo que aquele que prometeu vai cumprir. Porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida, ele vai completar até a vinda de Cristo Jesus. Nós precisamos tomar posse. A palavra de Deus, ela diz que todas as bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Meu irmão, se você é servo, se você é filho do Senhor, se você está desanimado, talvez é porque às vezes nós estamos olhando com uma ótica humana, e a ótica humana vai nos colocar medo, a ótica humana vai fazer com que nós venhamos a parar. Mas quando nós olhamos com o olhar espiritual, aí nós entramos, irmãos, de peito aberto, dizendo, é o Senhor que está na nossa vida, é o Senhor que guerreia as nossas guerras, é o Senhor que vai dar o livramento. Então nós precisamos, irmãos, voltar a ter a autoridade de filho, a ter a autoridade de herdeiro, porque é isso que nós somos. O Romanos fala que nós somos cordeiros e herdeiros do Senhor, nós somos filhos do Senhor, e como os filhos nós precisamos entender que as promessas do Senhor é para mim, é para a sua vida. Por isso que eu e você temos que ter um espírito diferente, por isso que eu e você temos que ter um comportamento diferente aqui nessa terra. Por isso que eu e você temos que ser resposta para as pessoas aqui nessa terra, porque por mais que as dificuldades aumentem, e elas vão aumentar,
Há um louvor que eu gosto muito, que é Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Sabe, o Senhor está te dando a oportunidade de entrar em níveis mais profundos, de experimentar coisas grandes no Senhor, de você ter a autoridade de entrar na sua casa e você declarar a libertação, você declarar a cura e você declarar a salvação para a sua casa. Com a autoridade do Senhor, como filho do Senhor, como um espírito diferente. E às vezes, irmãos, as dificuldades nos abatem. Às vezes as lutas nos colocam medo, mas que nessa noite o Espírito Santo, Ele possa renovar a sua força, que o Espírito Santo, Ele possa renovar a sua fé, que o Espírito Santo possa te colocar de pé de novo, que o Espírito Santo te dê de novo a espada para você lutar, para você guerrear e para você enfrentar os gigantes, para você conquistar aquilo que Jesus já conquistou na cruz por mim e por você. Na verdade, irmãos, nós só vamos tomar posse. Nós só vamos possuir, irmãos, porque Jesus já conquistou. O que nós não conseguimos fazer, Jesus já fez. Nós precisamos, irmãos, ter uma posição de filhos de Deus. E Caleb e Josué, eles se colocam em revolta. Eles dizem, não, nós vamos se levantar, nós vamos lá e nós vamos conquistar. O povo estava tão incrédulo, o povo estava tão murmurando tanto, que diz que eles queriam apedrejar eles, irmãos. Eles queriam matar. Às vezes, irmãos, as pessoas podem estar dizendo, não vai dar certo, mas você é o único que está dizendo, você é a única. Não, Deus vai salvar minha casa. Deus vai libertar minha casa. Deus vai salvar. Deus vai abrir a porta. Mas às vezes as pessoas estão apedrejando, estão tentando te colocar para o buraco. Mas que nessa noite você tenha o espírito de Caleb, não o espírito de murmuração. O Senhor te trouxe para levar para uma terra prometida, não para morrer no deserto. E hoje você tem um espírito diferente. Olha para o teu irmão, fala para o seu irmão, o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito Santo de Deus é poder, irmãos. É o Espírito Santo de Deus que nos dá a força. É o Espírito Santo de Deus que nos coloca de pé. É o Espírito Santo de Deus que nos, sabe, quando você está lá quietinho, abatido, de repente começa a vir algo no coração e você começa a orar, você começa a cantar. É o Espírito Santo de Deus, é Ele que intercede por nós. Às vezes nós não conseguimos orar, mas diz que o Espírito intercede com o Espírito inexprimível. Talvez hoje você esteja assim nessa noite. Talvez hoje você chegou aqui e você está dizendo, olha, foi até bonito quando o Senhor fez aquela promessa. Sabe, foi lindo. O pastor veio, colocou a mão, orou em língua, foi lindo. É até bonito, a terra é até boa. Eu até vi mesmo que os cachos de uva são grandes. Mas, irmão, o gigante se levantou. Mas nessa noite, irmãos, nessa noite você vai colocar esse gigante para dormir, no nome de Jesus. Essa noite você vai ter um posicionamento de filho de Deus. Você vai se lembrar que você não está sozinho, que o poder de Deus está sobre a sua vida. Que o poder do Senhor habita em você. E com uma autoridade você vai voltar a guerrear guerras que estão ali te sufocando, que estão colocando medo. Sabe, Josué e Caleb, ele disse para aquele povo, não, nós vamos entrar e nós vamos conquistar. Sabe, nós precisamos ter essa ousadia. Nós precisamos ser contagiantes desse jeito. Ó, irmão Henrique, sabe aquela luta que você está vencendo? Eu vou lutar com você, nós vamos conquistar junto. Nós vamos conquistar Jericó, nós vamos conquistar o Monte Hebron. Essa terra é uma terra nossa. Sabe, você está orando por uma porta de emprego, eu vou entrar numa luta com você, irmão, porque Deus, Ele vai entrar com a providência. Você está orando por uma casa própria, nós vamos orar, Deus vai dar uma casa própria. Você está orando por uma cura, por essa enfermidade, a gente vai orar, porque nós servimos ao Senhor, que é fiel nas suas promessas. Então, como servos do Senhor, nós precisamos se posicionar, nós precisamos ter um espírito, sabe, um espírito diferente. E esse espírito diferente, ele tem todo o poder, irmãos.
Ele é poderoso para curar o enfermo. Ele é poderoso para salvar o mais vil pecador. Até porque nós estamos aqui. E esse Espírito, irmãos, ele quer, sabe, ser ativado de novo dentro de nós. Sabe, ele quer que você que entrou aqui desanimado, que você saia daqui, que você saia com essa fé, com essa ousadia que Josué e Caleb disseram. Sabe, irmãos, esse povo, esses homens, eles morreram. Eles não herdaram a terra. Os seus filhos é que tomaram posse da terra prometida. Josué e Caleb ficaram 40 anos. 40 anos eles ficaram no deserto. Não por culpa deles, mas por causa de um povo rebelde, um povo que murmurou, um povo que não creu no Senhor. Mas eles continuaram perseverantes, irmão. Fiel. Muitas promessas, irmãos, ainda não aconteceu. Muitas promessas não aconteceu na minha e na sua vida. Sabe, e às vezes o espírito maligno, porque a gente fala muito do Espírito Santo, que é maravilhoso. Mas o espírito maligno, às vezes, ele joga umas setas na nossa mente. Ele joga umas palavras, uns pensamentos no nosso coração. E aquilo ali entra. E aí quando alguém está dizendo não vai dar certo, você não consegue escutar mais. Esse povo deu crédito para esses homens. Mesmo Josué, Caleb, Moisés, Arão ali falando, eles não deram crédito. Eles murmuraram. Porque o espírito maligno, ele joga setas na nossa mente. Mas nessa noite o Espírito Santo, ele vai renovar a nossa mente. Nessa noite o Espírito Santo, ele vai fortalecer a nossa mente. Nessa noite o Espírito Santo vai remover todo o espírito de desânimo, de incredulidade, de murmuração da nossa mente. E nós vamos se colocar de pé. E vamos estar preparados para atravessar o Rio Jordão, para conquistar Jericó, para possuir aquilo que Deus tem para minha e para a sua vida. Sabe, é interessante que às vezes a gente gosta muito, irmãos, daquela passagem que até teve uma campanha esses dias aqui na igreja, de Ezequiel, sobre o rio, né? Que você, cada vez mais que você entra no rio de Deus, você entra no nível mais profundo de Deus. Mas quanto mais intimidade com o Senhor, mais a luta também aumenta. Sabe, mais a fase vai mudando. A gente tem visto Copa do Mundo, né? Os países aí, a Argentina tá goleando aí a Alemanha, mas agora vão começar os adversários mais difíceis, tá mudando de fase. Então quando nós, também é assim na vida espiritual, irmãos. A gente vem aqui na igreja, ó, que bênção, palavras maravilhosas, louvores maravilhosos, você tá se aprofundando no Senhor, mas pode ter certeza que ao sair daqui amanhã, gigantes vão se levantar. Mas calma, o Salmo diz que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor os livra. De todas o Senhor os livra, irmão. De todas o Senhor nos livra. E aí você pode contemplar a maravilhosa graça do Senhor Jesus. Mais um gigante que eu derrotei. Eu fico imaginando quando Josué, depois de 40 anos, ele entra na terra prometida com Josué. E eles começam a conquistar aquelas terras. Veja, irmãos, que o homem mais, os dois homens que perseveraram ali, que confiaram no Senhor, eles ajudaram aqueles outras pessoas, aqueles outros jovens ali, aquelas outras tribos, a conquistar a sua terra. No versículo 14 de Josué, Caleb chega para Josué, lembra que Moisés, através do Senhor, fez uma promessa, que eu ia possuir, eu posso possuir agora. E ele possuiu, irmãos, com 85 anos, aproximadamente. Sabe que é lindo, irmãos, que na presença do Senhor, não tem idade para viver a promessa. Porque eles tinham 85 anos, e sabe qual é a fala de Caleb para Josué?
Josué, o Senhor fez a promessa e eu vou entrar e eu vou derrotar esses gigantes. Porque eu tinha 40 anos, mas eu tenho 85 agora. Mas eu estou com a mesma força e com o mesmo ânimo. Porque na presença do Senhor a gente não se cansa, irmãos. Então, talvez você possa estar na presença do Senhor há 30, 40, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Sabe, mas se você estiver firme no Senhor, com esse espírito diferente, bradando no seu peito, você vai dizer, agora eu posso conquistar Hebron, eu vou chegar dando peteleco naqueles gigantes, eu vou tomar posse. Sabe, Caleb talvez ficava imaginando a primeira fruta, a primeira ceia que ele ia tomar com seus familiares. Sabe, foi 40 anos. 40 anos ele esperou, mas ele viveu a promessa de Deus na vida dele. Talvez você está aí esperando uma promessa do Senhor. Talvez você acha, não, eu já estou cansado. Não cansa, não se cansa, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele habita em você. Em Isaías 40, olha que lindo, isso aqui é verdade. Isaías 40, 29, ele dá força ao cansado, multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Quando nós esperamos no Senhor, irmãos, sabe, quando a promessa vem, você está pronto para tomar posse. Quantas promessas então que o Senhor nos fez? Quantas lindas promessas que o Senhor fez. Algumas a gente já viveu, algumas a gente ainda vai viver. E talvez não estamos vivendo, irmãos, porque talvez estamos murmurando. Talvez hoje você esteja em Cádiz. O Rio Jordão está ali, irmão. É só você falar, hoje eu vou tomar posse da minha vitória. Hoje eu vou tomar posse da minha promessa. Quando você se posiciona assim, o Rio Jordão abre, irmãos. Quando você se posiciona assim, as muralhas de Jericó vai ao chão, irmãos. Nós precisamos ter um espírito diferente. Nós precisamos voltar a ter esse espírito de ousadia. De voltar a declarar a presença do Senhor na nossa casa. Nós precisamos voltar a declarar: Jesus é a solução da nossa vida. As pessoas precisam olhar e ver a diferença em nós. O pastor Flávio, ele ministrou esses dias aqui. As pessoas precisam olhar em nós. As pessoas precisam olhar para você. Porque em Romanos também diz que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. E quem são filhos aqui? Quem são os filhos aqui? Então o Senhor não quer que nós venhamos a ter o nosso espírito abatido, irmãos. Não vai ser gigante, não vai ser muralha, não vai ser rio que vai impedir a gente de entrar e tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. E Ele é fiel. Ele é fiel. Nós somos infiéis, mas Ele é fiel. E se Ele prometeu, irmãos, vai se cumprir. Eu vou contar um testemunho aqui. Alguns já sabem, mas eu tenho bastante gente nova na igreja aqui que não conhece. Acho que nem sabe meu nome ainda, né? Meu nome não é Juninho, você sabe qual que é o meu nome? Fala alto, hein? João Roberto. É isso aí, nem eu sabia. Mas alguns nem sabem que eu sou o Juninho. Esses dias eu ganhei o prêmio dos jovens, né, Igor? Benção, né? Ganhei. Vou tomar posse da benção. Aí eu comprei da Valesca, aí eu mandei o Pix pra Valesca, a Valesca mandou um monte de risada. Você é João Roberto. Mas assim, só para descontrair.
Então eu vou contar um testemunho, irmãos. Muitos aqui já conhecem essa história. Mas que esse testemunho, ele seja para edificação da sua vida. Eu era criança aqui nessa igreja, os irmãos aqui, alguns já vão lembrar, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Eu lembro que eu era criança aqui na igreja, eu e meu irmão, a gente vinha aqui era a terra batida, depois que veio uma ardose, né, João? E eu lembro que um dia que Deus usou o pastor Gilmar aqui nessa igreja. Ele nos chamou, eu e meu irmão, ele disse que Deus ia mudar a história da nossa vida. A gente morava numa casa, irmãos, que era tudo preto de lamparina, não tinha energia. Minha irmã mais velha, Thalia, Patrícia. E eu lembro que o Senhor usou o pastor. E eu lembro que antes de Deus usar o pastor para trazer uma promessa para a nossa vida, eu lembro que eu já adolescente, eu orava e eu pedia, Senhor, muda a história da nossa vida. Eu morria de vontade de morar numa rua asfaltada que tinha luz para mim poder jogar bola. A gente só morava no meio do mato, não tinha luz, uma ou outra casa. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente vinha para a igreja e quando a gente ia embora, a gente morava ali, quem conhece aqui o pesqueiro Tata Vargas, a olaria que a gente morava era ali. Eu lembro que a gente entrava ali com medo, porque a gente era criança, ali não tinha iluminação. Eu lembro que um dia a gente conversou com o pastor, ó, vai orando, vai cantando. E eu lembro que a gente entrava ali, a gente começava, grudava um no outro e ia cantando os louvores. Até um dia o Senhor usou o pastor Gilmar aqui na igreja, dizendo que Deus ia mudar a história de 2 pessoas. E a gente era adolescente, ele chamou a gente aqui na igreja, ele falou, ó, Deus vai mudar a história de vocês. Interessante, irmãos, que passou uns dias, a gente foi dispensado lá do serviço, e a gente tinha que entregar a casa. E a minha irmã mais nova morava no Quiririm, e a gente ia morar para lá com ela, em uma olaria lá no Quiririm. E aí a gente veio, né, conversou com o pastor Gilmar e tal, e a gente foi embora. Só que quando a gente foi embora, irmãos, no caminhão, aquele rapaz que ia dar emprego pra gente, ele disse, olha, eram alguns irmãos que eram dono da olaria que a gente ia morar. Ele falou, ó, meu irmão tá brigado comigo, e a casa que vocês iam morar, ele não vai deixar vocês morar. Mas eu tenho uma garagem lá, dá para vocês morar lá. Irmãos, quando a gente chegou lá, era uma garagem de 4x4, mais ou menos. Tinha tambor de óleo, era óleo de caminhão, era peça de caminhão. A gente ficou 1 hora só tirando as coisas com a mão cheia de óleo. E a gente colocou nossas coisinhas lá. A gente abriu a janela daquele quarto, irmãos. E tinha um chiqueiro com uns 3, 4 porcos. Mas o Senhor falou que ia mudar a minha história, a história da minha família. Como é que você faz? Que promessa é essa? Que agora eu estou morando do lado do porco? A gente olhava e não tinha banheiro. Passou 2 meses, irmãos. A gente começou a passar necessidade, porque eles eram pilantras, eles não pagavam. Aí minha mãe conheceu uma igreja lá e glória a Deus por isso. A igreja chamou a gente para ir começar a congregar lá, nos ajudaram, até que um dia chegou um monte de carro lá na olaria, a gente estava brincando de bola, eu e meu irmão, e era um jogador de futebol, o pastor Sandro, amigo do... E quando o pastor Sandro chegou, ele não era pastor, ele jogava na Portuguesa. Aí ele disse, olha, a partir de hoje, falou para minha mãe, a partir de hoje a senhora pode escolher a casa, aonde a senhora quiser, o valor que a senhora quiser, na onde a senhora quiser, porque eu vou estar pagando durante 2 anos. A igreja metodista wesleyana do SECAP, que eu sou muito grato, o presbítero Ederson, na época, ele disse, a igreja durante 2 anos vai pagar água e luz para vocês, independente. Passaram-se 2 meses que o pastor Gilmar tinha feito a promessa. Deus tinha usado ele para levantar em profecia. A gente estava morando numa casa. A gente ganhou todos os móveis da nossa casa, que a gente já não tinha mesmo. Lá, irmãos, Deus mudou a história da nossa vida. Lá eu conheci o Samuel, que é o que me ensinou a trabalhar hoje, onde eu tenho a minha profissão. Eu nunca mais andei com a cabeça baixa, irmãos. Deus mudou a história da minha família. Hoje a minha irmã Patrícia, ela está ali, e a gente se alegra com isso, porque hoje, irmãos, sabe, eu olho para o meu irmão Jean Carlos, quantas vezes eu e ele trabalhava na olaria para ajudar a minha mãe, e o pastor Gilmar vinha,
Vocês estavam com saudade de eu chorando, né? Amém. E a gente era jovem, irmãos. A gente tinha tudo pra... Mas esse espírito diferente habitava em nós. Eu acreditei nessa promessa, irmãos. E esse espírito diferente habita em você, irmãos. Por isso que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmãos. Seja material, seja familiar, ele vai cumprir na sua vida. Hoje eu olho pro meu irmão Jean, eu tenho tanto orgulho dele, irmãos. Às vezes eu olho, eu falo, sabe, assim, tô falando agora, não é no sentido material, mas às vezes eu olho, ele chega com uma caminhonetona bonita, eu passo na porta da casa dele, tem um caminhãozinho lá, tem um carro lá, eu falo, cara, nós não tinha nem croizinha. E o mais lindo, irmãos, é que ele tem uma família linda na presença de Jesus. Porque quando o Senhor fez a promessa na nossa vida e a gente foi morar naquele lugar que tinha um chiqueiro, nós não murmuramos. Quantas vezes eu e ele conversava, não, mas Deus vai mudar a história. Deus usou o pastor Gilmar, a mão dele até tremeu. E mudou a história, irmãos. Qual é o gigante que hoje está te fazendo parar? Qual é o gigante que hoje está te fazendo desanimar? Sabe, se coloque de pé. Sabe, lembra daquele que prometeu é fiel. Lembra daquele que prometeu é fiel. Sabe, irmãos, e às vezes é bom a gente lembrar dos testemunhos que a gente conta 2, 3 vezes, a gente pode cansar, mas às vezes até o testemunho traz de novo um renovo para a vida da gente, porque a palavra de Deus fala, traz à memória aquilo que nos dá esperança. Que nessa noite o Espírito da verdade, sabe, ele possa colocar no seu coração que você é filho, que você é herdeiro, que você vai possuir aquilo que Deus te prometeu. Porque o Espírito Santo está na sua vida. Porque você tem um espírito diferente. Não é as coisas desse mundo que vão dizer quem você é o Todo-Poderoso. Não é o gigante que vai dizer. Não é a luta, não é a enfermidade, não é a doença, é o que sai da boca do nosso amado Jesus Cristo. Você tem um espírito diferente. Quantos aqui hoje, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração hoje. Quantos aqui hoje entrou aqui sem sentir há tanto tempo a presença do Espírito? Mas hoje, é isso que você está sentindo aí, não sou eu, é o Espírito Santo no seu coração. Te colocando de pé de novo. Dizendo, vai que eu vou abrir o Rio Jordão. E você vai tomar posse da promessa. Eu queria convidar você a se colocar de pé, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmãos, a gente esquece das coisas que Deus já fez. Mas hoje, irmãos, eu queria que você lembrasse das coisas lindas que Jesus já fez na sua vida. Sabe, eu olho para cada um dos meus irmãos aqui, sabe, eu vejo, eu posso dizer. Se o Donizete e a Nália não quiser dizer, eu falo. Eles contaram um testemunho que Deus trouxe um pão, um leite para eles. Não é isso, Donizete? Eu olho para o Leandro e eu falo, o Leandro, Deus tirou ele de uma vida que ele sofreu um acidente, era para ele morrer. Sabe, eu olho para o irmão Tião, ele diz que ele tinha uma vida totalmente fora da presença do Senhor. Cada um de nós aqui, eu olho para o Paulo e para a Gláucia, eu vejo homem e mulher que era estéril, hoje é pai de filhos. Quantos milagres Deus já fez. Sabe, é tempo da gente se abraçar
e dizer: nós vamos conquistar Canaã junto. Nós vamos atravessar as águas com os pés enxutos. Nós vamos tomar posse juntos. Sabe, eu fico imaginando que Josué e Caleb conquistando a cidade. Ó, esse é para essa tribo, esse é para aquela tribo. Sabe, vai ser uma alegria, irmãos, a gente dizer: olha, irmão Henrique, essa luta nós vamos lutar junto. Depois nós vamos lutar por irmão João, depois vocês vão lutar por mim. Mas nós vamos conquistar tudo que é nosso por direito, que foi conquistado na cruz do Calvário. Tudo que foi conquistado na cruz. Oh, Jesus. Então você que está desanimado, eu queria chamar os pastores aqui na frente, os obreiros. Você que está desanimado, irmãos. Sabe, você que está lutando uma luta que parece que você não vai conseguir. Mas nessa noite, irmãos, nós vamos junto. Ninguém aqui vai morrer no deserto. Ninguém. Aqui não vai ter morte espiritual mais. Aqui todos foram resgatados das trevas para entrar na nova Canaã, para possuir a promessa. Então ninguém vai morrer. Então não tenha vergonha, sabe, irmão, de abraçar. Se você sentir vontade de ir abraçar alguém aí, quiser vir com alguém aqui para os pastores orar, mas hoje ninguém morre. Hoje ninguém vai morrer, porque há um espírito diferente no nosso meio. E o Espírito de Deus que estava em Josué e Caleb, hoje está aqui. E ninguém vai morrer. Você que se quiser, vem aqui os pastores. Nós vamos estar orando. Vem, irmãos. Sabe, não morra no deserto. Possua aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família.